querida líder. Eu sei que em algum momento você pensou que teria resultados, lideraria melhor, engajaria a sua equipe, conquistaria uma nova promoção, lideraria mais. Eu sei que você acreditou que faria algo diferente, que faria algo melhor, algo muito maior. Mas agora está pensando que a liderança não é para você. Eu sei que você desejou ter uma liderança mais humanizada, mais fácil, e os resultados não chegaram. As coisas não saíram como você planejou. Hoje você pode estar cansada, sobrecarregada, desanimada, desmotivada e sem saber o que fazer. E muitas vezes pensa que desistir é a melhor opção. Eu sei, parecia mais fácil, mais simples. Mas desistir não te fará uma líder melhor. Não te fará alcançar os resultados que você deseja e nem tampouco a tão sonhada promoção. Você um dia já acreditou na liderança. E eu sei, no fundo, você ainda acredita. Outras pessoas já teriam desistido, mas você não. Desistir não é uma opção. Você chegou até aqui e não foi por acaso. Você um dia já acreditou que poderia liderar mais, que poderia liderar melhor, e você decidiu acreditar em você. Você decidiu acreditar na liderança. Acreditou que ainda pode liderar a si mesma, e eu posso te garantir, foi a melhor decisão que você tomou. Que bom que você está aqui. Que bom que você não desistiu da liderança. E que bom que você deu o primeiro passo para liderar mais. Que bom que você acreditou que, para liderar mais e melhor, você precisa acreditar no método. Acreditar que a liderança é sim treinável. Porém, ela só é treinável para uma líder, aquela que decide. Que bom que você decidiu acreditar em você. Que bom que você decidiu se desenvolver. Que decidiu desenvolver a sua liderança, a sua capacidade de liderar melhor, de liderar mais. Eu sei que existem muitas líderes por aí pensando ou até mesmo já desistiram de liderar por não enxergarem uma saída ou porque não tiveram resultados. Mas quando líderes mulheres se encontram com objetivos em comum, com apoio, com método, a dúvida dá lugar à certeza. A certeza de que não há nenhum outro lugar melhor para você liderar. A certeza de que aqui é o lugar certo para fazer acontecer, para você gerar mais resultados e ser bem paga. Uma líder no lugar certo é como a esperança que nos aparece e motiva, que junto de outras mulheres líderes se unem em um único propósito: usar a liderança feminina a nosso favor. Onde estão as líderes mulheres que ainda não tiveram os resultados que merecem? Chegou a hora de recompensar a sua decisão de estar aqui. Chegou a hora da esperança dar lugar ao aprendizado. Chegou a hora de ter a certeza de que a liderança é sim
para você. Chegou a hora de você aprender a liderar mais. Olá, seja muito bem-vinda ao Lidera Mais, um evento com uma série de 3 encontros onde você vai obter estratégias e ferramentas para liderar equipes de alta performance. Você vai descobrir também como ser reconhecida por sua liderança e pelos seus resultados. Meu nome é Luana Zampronha, eu sou mentora de líderes e criadora da maior comunidade de liderança para mulheres do Brasil. E este é um evento para você que lidera times grandes ou times pequenos, você que não lidera, mas deseja liderar, você que ainda não está totalmente convencida de que liderar é uma boa escolha, mas está aberta a conhecer todas as grandes oportunidades que isso pode trazer para a sua vida. Para você que deseja ser reconhecida pelos seus colegas, pelos atuais liderados ou pela chefia. Você que enfrenta problemas para se posicionar de maneira assertiva no trabalho, sem ser boazinha nem agressiva demais. Você que não sabe dar feedback sem perder algumas noites de sono pensando em como ou quando fazer e o que o time pensará da sua postura. Você que deseja engajar a equipe e ter a leveza que é trabalhar com uma equipe que se importa verdadeiramente em performar. Você que deseja ter resultados reais com a sua liderança e ser reconhecida por eles. Você que deseja crescer na sua carreira executiva e conquistar a tão sonhada promoção. Você que quer aprender a conciliar a vida pessoal com o trabalho e ter mais tempo para cuidar de você e da sua família. Então, fique comigo, pegue um papel e uma caneta, um copo d'água, avise quem estiver aí com você que este será um momento profundo de aprendizado e você precisará estar focada com o mínimo de distrações. Nesse evento aqui, nós vamos falar sobre como você pode obter estratégias e ferramentas para você liderar equipes, pessoas difíceis, se posicionar em ambientes predominantemente masculinos, assumir uma liderança sem ter sido devidamente preparada para isso e como você, com as ferramentas certas, usando as estratégias que eu vou te mostrar aqui nesse evento, pode ser capaz de liderar com maestria, de ser reconhecida, de alcançar melhores cargos na sua empresa e como isso pode impactar a sua carreira, seus salários e muito mais. Salários? Sim! Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Essa pesquisa de 2023 aponta um crescimento de 34% na liderança feminina. Essa outra pesquisa de 2021 aponta que mulheres estão em 38% dos cargos de liderança no Brasil. E essa outra notícia linda da Forbes aponta que mulheres em cargo de gerência estão recebendo igual aos homens pela primeira vez. E não para por aí, podemos nos animar cada dia mais. Veja essa notícia apontando que aumenta a demanda de mulheres em cargos de liderança. Agora, o que eu tenho para te mostrar é muito mais impactante que isso. Eu quero que você fique sentada nesse momento, beba aí um copo d'água, porque o que eu vou te dizer tem a ver com você, com a sua carreira, com a sua família, com os seus filhos, com o seu
futuro. E muito mais que isso, eu quero te abrir os olhos para questões que você pode resolver já no presente. Em questões que vão impactar profundamente a sua família, de uma maneira jamais vista até hoje. Um número grande de mulheres que se cadastraram para esse evento me disseram coisas como: Luana, eu gostaria de mais tempo em casa, mas eu estou sobrecarregada de tanto trabalho. Luana, não estou conseguindo acompanhar meus filhos da maneira que eu gostaria, porque eu chego em casa exausta, sem paciência e energia. Luana, eu não quero ver o tempo passar e não ver meus filhos crescer. Eu preciso de mais tempo para mim, para cuidar da minha saúde. Eu estou adoecendo tanto trabalhar. Fazem 12 meses que eu não viajo, porque o meu salário é baixíssimo. Talvez muitas de vocês se reconheceram com essas palavras e afirmações. Mas tenho algo ainda mais profundo que eu preciso explorar aqui com vocês. O poder de mudar aquilo que tanto te incomoda está na decisão que você não tomou. Eu vou te explicar. O que eu quero propor aqui para você, como modelo de gestão e liderança, não é essa coisa ridícula, romantizada e estereotipada dos filmes, séries e TV, não. Não estou falando daqueles modelos de liderança que vivem sobrecarregadas de tanto trabalho, que se mostram eficientes, mas acumulam muito mais trabalho e horas de trabalho que as outras. Que além do trabalho normal, que já é árduo, elas se lotam de tarefas e funções e o tempo que elas gostariam de ter para si, para a família, para os filhos, se perde cada vez mais. Então anote aí, os resultados que você quer para a sua vida estão escondidos na liderança que você não assumiu ou ainda não desenvolveu. Se o que mais te incomoda na vida é falta de tempo, só você pode resolver isso. Ou você acha que o seu superior, os diretores, CEOs, sócios ou donos da empresa vão chegar para você e propor: Fátima, por que você não vem ao trabalho somente no período da tarde e use essas suas manhãs para ficar com os seus filhos, fazer um esporte, uma academia e ter um pouquinho mais de tempo para você? Olha, eu te garanto que nenhum chefe vai te propor isso do nada. Mas existem inúmeros exemplos de mulheres que, por meio de suas lideranças, conquistaram mais espaço para si, aprenderam a criar rotinas de autocuidado e eleger melhor suas prioridades. E não foi apenas isso. Elas abriram portas para que muitas outras pessoas pudessem passar por isso também. E o que parecia ser um problema para a líder se tornou um movimento que depois inspirou e mudou a vida de muitas outras pessoas. E sabe como isso acontece? Quando muito mais que liderar, você assume e domina ferramentas e estratégias certas da liderança. Aí o seu nível de influência, tendo resultados e sabendo como mostrar isso, te permite conquistar aquilo que você mais deseja. Ah, Luana, mas você não conhece as pessoas de onde eu trabalho. Olha, eu posso não conhecer os seus especificamente, mas eu vou te dizer como são os chefes de 99% das minhas alunas e mentoriadas. Autoritários, arrogantes, as ações não são congruentes com a fala, prometem mas não cumprem, não elogiam e nem reconhecem o trabalho, apenas criticam quando algo sai errado. Boa parte das pessoas já teve alguma experiência ruim com algum chefe. E por falar nisso, eu acredito, líder, que todas as empresas
tem um fluxo de entrada e saída de funcionários que se assemelha a pessoas entrando e saindo por uma porta giratória. As pessoas entram pela porta porque tem um motivo para fazer parte daquela empresa. Talvez se identifiquem com a visão da empresa ou acreditam que a empresa oferece grandes oportunidades para elas, ou valorizam os benefícios que a empresa oferece, ou simplesmente precisam ganhar mais dinheiro. Existem quase tantos motivos quanto gente se candidatando às vagas. Mas, quando as pessoas saem da empresa pela mesma porta, é grande a chance de que a maioria delas tenha algo em comum. O seu desejo de partir para pastos mais verdes costuma ser motivado pela necessidade de se afastar de um ou uma líder ruim. Para nós líderes, seria mais cômodo pensar que quando as pessoas deixam a nossa equipe ou a empresa, isso tem pouco a ver conosco. Mas a realidade é que muitas vezes nós somos o motivo. Algumas fontes estimam que até 65% das pessoas que saem de empresas o fazem por causa de seu ou da sua gerente. Podemos dizer que as pessoas deixam o emprego ou a empresa, mas a realidade é que, em geral, estão deixando seus líderes. A empresa não fez nada de negativo para elas. As pessoas, sim. Às vezes, os colegas de trabalho causam os problemas que levam os colaboradores a sair. Com frequência, porém, as pessoas que afastam os funcionários são seus supervisores diretos. E isso me fez lembrar uma das piores situações que eu também já vivenciei na vida. Para quem não sabe, eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Eu nasci numa família humilde, mas muito íntegra e trabalhadora. Aos 16 anos, eu decidi trabalhar a fim de ter meus recursos financeiros que me permitisse estudar e pagar a minha faculdade. Eu fui trabalhar em um consultório odontológico como secretária. Eu cheguei lá animada, cheia de esperança e de sonhos. Mas o que aconteceu foi muito diferente disso. Eu me deparei com um ambiente totalmente hostil. Hostil que nada, virou um pesadelo mesmo. É algo que eu nem gosto tanto de lembrar. O fato é que o doutor começou a ser rude e impaciente com os meus erros e uma jovem iniciante. E não ficou só nisso. Com o passar do tempo, ele começou a me corrigir e me ridicularizar publicamente na frente dos pacientes. Eu chegava em casa e desatava a chorar. As lágrimas desciam do meu rosto e eu me perguntava por que isso estava acontecendo. Por mais que eu me dedicasse, que eu desse o meu melhor, ainda assim, naquele ambiente, eu era menosprezada e me sentia a pior profissional do mundo. E não era isso que eu havia idealizado sobre o mundo do trabalho. Eu não conseguia mais continuar assim. Até o dia que eu decidi sair desse ambiente e comecei a buscar novas oportunidades. E nesse dia eu aprendi algo. Você sempre terá na vida mais daquilo que você tolera. Foi então que, com 21 anos, eu assumi o meu primeiro cargo de liderança no serviço público. Na época, eu cursava a faculdade de secretariado executivo e o serviço público estava contratando estagiárias para uma secretaria. Eu comecei como estagiária, mas eu não cumpria apenas a carga horária de 6 horas. Eu trabalhava em turno integral e até na organização dos eventos nos finais de semana, mesmo sem receber a remuneração proporcional para isso. Era desde fazer o café, a organização de reuniões e questões administrativas. Só que eu estava extremamente insatisfeita, porque eu me sentia explorada
eu precisava trabalhar muito e recebia apenas R$ 450. O que eu sonhava era ser uma profissional bem-sucedida, com liberdade financeira para ter o meu carro, para cuidar de mim, para me vestir bem. Mas com aquele salário, o que eu conseguia era apenas pagar o transporte da faculdade. E essa insatisfação me deu coragem de ir até os meus gestores e sinalizar o meu desejo de crescimento. Eu lembro que eu fiquei nervosa, eu senti um frio na barriga e quando eu falei, eu cheguei até a gaguejar. A resposta não foi imediata, mas me sinalizaram uma possibilidade. Até que um dia, era numa terça-feira, eu fui convidada pelo RH a ir até o gabinete do prefeito municipal. Fiquei preocupada porque eu não sabia do que se tratava a reunião. E lá eu recebi a notícia de que eu havia sido efetivada e promovida a líder. Assumiria o cargo de assessora direta do executivo municipal, fazendo jus à minha formação. Eu mal conseguia acreditar. Quanta felicidade, era um sonho realizado. Eu saí de lá e logo liguei para minha irmã para contar e comemorar a notícia. E aí eu pensei, yes! Agora, além de eu ganhar mais dinheiro, as pessoas finalmente vão me seguir, porque agora eu tenho um cargo de líder. Mas a realidade não foi bem assim. Eu não conseguia me comunicar de uma forma assertiva porque eu era tímida e as pessoas que eu liderava eram mais velhas e mais experientes do que eu. E para piorar, acima de mim, eu não tinha referências de liderança. Adivinha? Lá também eu tinha chefes, não líderes. E eu queria ser diferente, mas eu não sabia como. Eu me sentia perdida. Eu não sabia como engajar a minha equipe e muito menos como delegar. Me deram o cargo, mas não me deram o respeito das pessoas e nem o devido preparo para a liderança. Aí, o que antes era um sonho, me tornar líder, passou a se tornar um pesadelo. Eu lembro que eu me sentia totalmente incapaz, porque eu fui promovida a líder, mas eu continuava fazendo atividades operacionais, as mesmas coisas de antes da promoção, e eu era cobrada por isso. Eu lembro que um dia, numa reunião estratégica com os superiores e a direção, eu estava se discutindo questões importantes. E aí eu tive uma ótima ideia para dar, mas eu pensei que poderia ser uma furada. Passou alguns minutos e uma colega falou exatamente o que eu havia pensado. Me faltou coragem para me posicionar e ela levou o crédito. Ainda por eu não saber delegar, eu vivia sobrecarregada, levando o trabalho para casa, sem tempo para me cuidar, para fazer exercícios, para ficar com a minha família. A minha mãe vivia me questionando, para que tanto, Luana? Desacelera um pouco. E eu, todo santo dia, pensava em jogar tudo pro alto e desistir. Eu pedia para as pessoas fazerem as coisas, mas elas não me obedeciam. Então, eu achava que eu não tinha jeito e nem perfil para liderar. E em nenhuma hipótese eu queria seguir o exemplo de chefias que tinha acima de mim. Até que um dia eu recebi o feedback de uma liderada que me fez até chorar. Eu lembro o nome dela até hoje. A Clay, ela me disse mais ou menos assim: Luana, as pessoas não te respeitam porque você é muito boazinha. Tu tem que ser mais firme. Na hora, eu fiquei até sem reação. Só agradeci pelo que ela me falou, até meio sem jeito. Mas naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu refleti muito, até chegar à conclusão de que ela estava certa. Ela tinha razão. Eu estava em casa sozinha e eu me senti desolada, após chegar à conclusão de que tudo que eu estava fazendo não estava me gerando o resultado que eu queria. E logo eu, que eu queria ser uma boa líder, eu não estava conseguindo nem isso.
E o que mais me deixava triste não era muito o quanto eu ganhava na época, e sim que eu não tinha conquistado o respeito da minha equipe e nem o reconhecimento como líder de fato. Me doeu muito admitir, mas a partir daquele dia eu disse chega. Então eu decidi finalmente aprender a liderar, porque eu precisava conquistar o direito de liderar a minha equipe. E também foi nesse dia que eu finalmente entendi que se eu queria que a minha equipe mudasse e me reconhecesse, eu deveria ser a primeira pessoa a mudar, para que eles pudessem acompanhar o meu desenvolvimento. Aí eu passei a estudar muito sobre liderança, me especializei em gestão de pessoas, fiz formações de coaching, de programação neurolinguística, inteligência emocional, inclusive eu fui treinada até pelo Tony Robbins, o maior treinador comportamental do mundo. E então eu passei a ser a mudança que eu queria ver na minha equipe. Mas eu ainda sentia muita dificuldade, porque mesmo com todos esses treinamentos e toda a grade da minha faculdade, não existia nada prático. Era tudo muito teórico ou motivacional. E como não tinha nada muito prático, eu mesma resolvi criar uma metodologia com todo esse conhecimento que eu havia adquirido, mais a minha experiência como líder até então. E deu certo! Eu consegui começar a engajar a equipe, sair do operacional e atuar de uma forma mais estratégica. Eu me sentia muito mais segura e confiante para lidar com as pessoas, falar em público, conduzir as reuniões. Eu percebia que agora, ao solicitar alguma demanda, as pessoas faziam sem hesitar. Todos da minha equipe e os superiores notaram a minha mudança. Tanto é que líderes de outras empresas também perceberam isso e eu passei a ser convidada para dar palestras e treinamentos sobre liderança e comportamento em outras empresas e instituições. O reconhecimento que eu tanto almejava finalmente veio! Mas, apesar de eu ganhar muito mais dinheiro, ser reconhecida e gerar mais resultados, eu comecei a sentir um chamado muito forte. Porque eu olhava para o mercado e para as empresas onde eu era convidada a treinar as equipes e vi o quanto o mercado carece de boas lideranças. O quanto está faltando treinamento e especialmente mulheres líderes capacitadas para ocupar esses cargos. Foi aí que eu tomei a decisão de me tornar líder da minha própria empresa, treinadora de líderes. E desde então eu estou com o propósito de desenvolver você, mulher, a ser reconhecida como líder, gerar mais resultados e ganhar mais. E o que eu quero te dizer com tudo isso, líder? Várias coisas. A primeira é que o seu ambiente de trabalho ou a sua jornada até então pode ser até mais difícil que a que eu vivi. Mas eu tenho mais dezenas de relatos de mulheres que, assim como você, se sentiam perdidas, incapazes de liderar e lidar com as mais diversas dificuldades no trabalho e que hoje vivem em um ambiente totalmente diferente. A segunda é que, se uma menina criada no interior do Rio Grande do Sul foi capaz de se tornar uma grande líder, você também consegue. E a terceira é que liderar é como ajustar o motor de um carro. Se você fizer isso com as mãos, na força do seu braço, somente baseada nas suas habilidades ou inteligência, tudo será mais difícil para você. Mas com as ferramentas certas, você será capaz de mudar muita coisa, inclusive sua vida. Na próxima aula, nós vamos aprender uma tríade fundamental de ferramentas para ser uma líder de sucesso. Tríade essa que vai nortear todas as outras aplicações de ferramentas. Então,
Já coloque na sua agenda que você precisa estar presente na próxima aula, para não só dar continuidade, mas aprofundar esse conteúdo riquíssimo. Acredite em mim, depois desse evento, você não será mais a mesma líder. Eu acabei de compartilhar com você um pouquinho da minha história, mas agora não é mais sobre mim, é sobre você. O problema é que quando eu falo de experiências de vida, eu vejo o maior inimigo das líderes mulheres, o comodismo. Eu vou até te contar uma história agora. Era uma vez, em uma floresta, um pássaro, que ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha alimento abundante, praticamente ele não corria nenhum perigo lá. Aí ele se acasalou e teve filhotes. E a vida continuava maravilhosa para ele e para os filhotes. A vida ficou tão boa que com o tempo esse pássaro parou de voar, achando até desnecessário se esforçar, já que tudo o que ele precisava estava ao alcance das suas patas. Ele se acomodou nessa vida fácil. Porém, um dia, uma tempestade feroz atingiu a floresta. As árvores foram derrubadas e o alimento se tornou escasso. Todos os outros pássaros voaram em busca de novos lares, mas o pássaro que não voava não pôde segui-los. Ele olhava para os seus filhotes, tentava voar, mas as suas asas, agora fracas, não o sustentaram. E infelizmente, ele não sobreviveu à tempestade. Eu olho para muitas de vocês e o que me dói o coração é ver como muitas já aceitaram a vida que têm, a liderança que exercem, o ambiente em questão. Isso sem contar que muitas até hoje se esquivam da liderança com um monte de desculpas. Dizem que não levam jeito, que não tem talento, dom ou perfil, como se a liderança dependesse disso. É necessário que você entenda e já anote algo muito importante. Ninguém nasce sabendo liderar. A liderança não depende de dom, nem de talento ou de perfil. A liderança é uma habilidade e por isso pode ser aprendida, desenvolvida e treinada por qualquer pessoa que esteja disposta. Eu vou repetir. A liderança é uma habilidade e pode ser aprendida, desenvolvida e treinada por qualquer pessoa que esteja disposta. Sabe qual é a frase que as pessoas mais dizem depois que elas conquistaram algo? Eu deveria ter feito isso mais cedo. Eu mesma, o que eu mais ouço das minhas alunas hoje é: como eu gostaria de ter te conhecido antes, Lu. A minha carreira teria sido totalmente diferente. O maior arrependimento não é fazer algo, mas saber que você poderia ter feito isso antes. O que você vai deixar de fazer mesmo? Ok, deixa pra lá. A vida é sua e tudo bem se você está conformada em seguir do mesmo jeito, nas mesmas condições, nos próximos anos, na próxima década ou quem sabe até o fim da vida. Agora, o que pega é aquela pessoa que descobre que pode mudar, que não existe nada nela que a desqualifique para o sucesso, só a sua mente, a sua falta de preparo, o seu comodismo na busca de conhecimento. Não tem uma pessoa que ao fazer isso não se lamenta pelos vários anos perdidos. Quantos planos você traçou para 2023 e não conseguiu realizar, líder? Se você não tomar uma atitude esse ano, não será diferente. Vários planos e projetos e quase nenhuma diferença no final. A questão é que, se nós estivéssemos só falando da sua liderança, do seu futuro, tudo bem. Cada uma sabe o que faz. Mas eu estou falando aqui também da vida dos seus liderados.
Afinal, ocupar uma posição de liderança é assumir a responsabilidade de impactar a vida das pessoas às quais teremos a missão de influenciar. E como já falamos, alguns chefes escolhem deixar marcas negativas e serem lembrados como um exemplo do que não ser e fazer numa posição de liderança. Por outro lado, líderes do futuro escolhem reconhecer a riqueza que existe em cada pessoa, ajudar os liderados a desenvolver os talentos e impulsioná-los a ir mais longe do que seriam capazes de chegar sozinhos, sendo lembradas assim como pessoas que fizeram a diferença na vida e na carreira. E mais, eu estou falando também da vida dos seus colegas de trabalho e dos seus superiores, que podem melhorar através do seu desenvolvimento. Mas o mais importante mesmo é o impacto que o seu desenvolvimento irá gerar na sua família, pelos seus filhos, pelas memórias e histórias que vocês merecem e precisam escrever juntos. Se isso não representar um problema para você, acho que nada mais surtirá efeito. Então, vamos chegar a um acordo juntas. Os problemas que você mais reclama em relação à liderança não são seus verdadeiros problemas. Equipe desmotivada, metas não batidas, dificuldade de se comunicar de forma assertiva, pessoas difíceis de lidar, contratações mal feitas, alta rotatividade de pessoas na equipe, empresa com péssimos hábitos ou cultura inexistente, lideranças mal preparadas, ambiente tóxico, salários baixíssimos, sobrecarga de trabalho, falta de equilíbrio na vida pessoal e profissional. Nada disso é o seu verdadeiro problema. O problema real é a sua vida passar e você não cuidar de si, da sua saúde, da sua família, dos seus filhos, da sua carreira. Anote isso aí. Os problemas de liderança são, na verdade, uma ponte para você atingir a solução para os seus problemas. É resolvendo esses problemas que você será reconhecido. E tendo as ferramentas certas, você será capaz de transformar reconhecimento em realizações. Eu não estou aqui para te ensinar a ganhar um tapinha nas costas e uma mensagem de parabéns no e-mail. Tem muita gente que prega isso, mas na verdade isso não é nem a sombra de tudo o que você pode alcançar. Reconhecimento não é isso. Não é apenas uma plaquinha na sua mesa ou na sua porta da sala. Reconhecimento é mais que aumento no salário. Reconhecimento é a ferramenta que te dá poder para você mudar a sua história. Só protagonistas são capazes de mudar suas próprias histórias. Os livros de história só contam as histórias de quem venceu. Eu não conheço o livro que mostra a versão do descobrimento do Brasil pela ótica dos índios. A história dos troianos não é contada, apenas a dos gregos. A história de Napoleão sempre prevalece comparada com a dos ingleses e prussianos. Aliás, ninguém sabe quem eram os prussianos. Sabe por quê? Porque eles não venceram. Por isso suas histórias não são contadas. E chegou o momento da gente contar a história mais importante de todas, a sua. Não queira ser como os prussianos e ser ignorada pela história. Pelo contrário, a sua história precisa ser contada, líder. Você merece ser relembrada como a história de uma grande líder. Afinal, a história é a única coisa que resta como legado e que ultrapassa as gerações. E o que isso tem a ver então com você? É simples. Você pode optar por não ser líder na empresa onde você está
ou em outro lugar. Você pode fugir da liderança corporativa como quiser, mas você jamais poderá se esquivar da liderança que Deus confiou a você, da sua vida, da sua família, dos seus filhos e de quem você ama. E eu não estou entrando no mérito de quem vai governar a casa, não. Pode ser o seu marido, mas quem vai liderar os seus filhos para a vida? Quem vai guiar os passos deles? Quem vai direcioná-los? A escola? A babá? Os amigos? A TV? As más influências? Se você estiver demasiadamente ocupada com o trabalho, infelizmente não será você. E o mais grave, o que você vai fazer se não puder estar perto para acompanhar? E tudo isso só porque você não assumiu a liderança como deveria e por meio dela não criou a ponte para direcionar sua vida, sua família para um lugar de conforto, felicidade e paz. Depois de liderar a si mesma, a sua primeira missão é liderar o seu lar. No trabalho, você pode facilmente ser substituída, mas como esposa e mãe, não. O que satisfaz uma mulher é a sua casa em harmonia. Antes de liderar para fora, lidere para dentro. E isso também diz respeito à liderança de sua vida. Afinal, até quando você vai continuar negligenciando a sua saúde por conta do trabalho? Até receber um diagnóstico de burnout? De ansiedade? De depressão? Até quando você vai continuar afirmando que não tem tempo para cuidar de si, se desenvolver, mas perde horas e horas nas redes sociais? Até quando você vai culpar os outros, a equipe, a empresa, os chefes, mas não vai assumir a sua responsabilidade pela mudança que você deseja para a sua vida, para a sua carreira, para a sua família? Lembre-se, liderança é a ponte para você alcançar o futuro que você deseja. Na próxima aula, eu vou te mostrar as técnicas para você lidar com equipes difíceis, engajá-las, fazê-las realmente se comprometerem com o resultado da empresa. Buscar mudanças através dos seus feedbacks e, pasme, até mesmo buscar os seus feedbacks. E você vai ver como é simples lidar com os desafios da liderança quando temos claro em nossa mente por quê e por quem o fazemos. A maioria das pessoas buscam realizar os seus sonhos e projetos por meio de um bilhete premiado na loto. Outros acham que isso é possível tendo pais ricos. E a maioria tem coisas como fazer um bico, buscar renda extra, que significa trabalho extra também, e coisas do tipo. O problema é que nada disso depende da gente. Depende também muitas vezes de sorte, ou seja, é algo que você não deveria considerar para a sua vida. Eu escolho todos os dias lutar com aquilo que está no meu alcance, com as ferramentas que estão em minhas mãos. E eu desejo muito que você queira o mesmo. Lutar com aquilo que está no seu alcance. Desenvolver a sua liderança para focar nas coisas que estão no seu controle. As ferramentas? Fique tranquila que eu vou te mostrar quais são na próxima aula. Eu não estou falando de ferramentas quaisquer. Eu estou falando de ferramentas que são capazes de mudar a sua equipe, a sua carreira, uma geração, a sua família, as pessoas que você mais ama nesse mundo e a sua própria vida através da liderança. Coloca o alarme aí na sua agenda. Eu espero você nessa quarta-feira às 20 horas. E antes de terminar, eu tenho um desafio para você. Nenhum sonho ou projeto começa do nada.
Começa com um plano, começa com a materialização deles. Clica no link que está na descrição desse vídeo para você acessar o mapa dos seus sonhos. Eu vou te pedir algo muito importante. Não subestime a importância dele para você realizar o que o seu coração tanto deseja. Aponte a câmera do celular para o QR Code e preencha o mapa dos seus sonhos. Não leva nem 2 minutos, mas pode mudar o futuro para você. Vai lá, faça isso agora mesmo. Eu espero você na próxima aula da quarta-feira.